Boa noite a todos, boa noite, Luzia. É um prazer recebê-la aqui novamente, tá? No Poços Consciente. Estamos entrando ao vivo aí novamente, através do canal Poços Consciente, esse canal que vem para trazer aí as informações atuais, verídicas, sobre o meio ambiente e, bem especificamente, sobre a gestão de resíduos sólidos no município. Essa semana nós estamos realizando aí a Semana Gestão Consciente de Resíduos, especificamente o nosso lixo urbano e industrial do município. O tema hoje é geração de renda e inclusão social. Nós estamos recebendo Luzia Martins e nesse momento eu abro, Luzia, para você fazer já a sua apresentação. Fique à vontade. Boa noite a todos, boa noite, Márcio e todos vocês. Eu quero agradecer essa oportunidade, né, de estar aqui, podendo falar um pouco, né, dessa questão de inclusão social, de geração de trabalho e renda, neste contexto do lixo, né? Falamos do lixo porque fica uma forma mais próxima, né, do nosso dia a dia, né? Sabemos que tem o nome, né, que são os resíduos sólidos, né, o lixo urbano é mais familiarizado com o nosso cotidiano, porque é um material que nós produzimos, né, diariamente. Então, nós temos que, de certa forma, nos tornarmos responsáveis por isso. Eu fico muitas vezes pensando, vamos falar resíduos, né? Vamos falar material reciclável, tudo é mais adequado, né? No entanto, distancia do nosso dia a dia, que é algo que nós temos que nos implicar, porque é algo que faz parte da nossa vida, né? Eu hoje até perguntei para o Márcio com antecedência qual foi o ano, né, das cooperativas aqui em Poços, né? Hoje nós temos acho que 4 cooperativas e elas vieram depois de 2006, foi isso? 2010, né? Nessa data. E muitas vezes eu gosto de fazer essa pequena introdução para falar que a gente não mete a mão em cumbuca que a gente não sabe o que tem, né? Então, quando a gente se atreve a falar de algum tema, é porque realmente a gente tem um conhecimento prático, não só lá a questão da teoria, das leituras, né? Mas a gente tem uma vivência prática. E essa vivência nós iniciamos em 1993, né? Eu e a minha irmã Imaculada, nós fomos na Alcoa em busca de auxílio, porque a gente estava iniciando um trabalho, o Criança Feliz, e a gente queria alguma coisa que nos desse um apoio, né, financeiro mesmo, porque nós atendíamos as crianças, naquela época não tinha nenhuma política pública com relação a esse trabalho, você vê, foi em 1993, foi próximo, né? Nós tínhamos aqui há pouco tempo os conselhos do direito e o conselho tutelar, não tínhamos, então, nenhumas iniciativas que atendesse as crianças e adolescentes. Então, nós tínhamos muitas crianças que andavam pelas ruas, crianças que esmolavam, ficavam pedindo esmolas, e nós resolvemos aí arregaçar as mangas e fazer um trabalho. Só que para tudo precisa de recurso, né, de apoio financeiro, nós fomos na Alcoa, e eu não me esqueço aquilo como se fosse hoje. A Beth Russo ouviu tudo, parabenizou e disse, olha, recurso nós não temos, mas eu temos uma boa ideia para vocês. Vocês podiam trabalhar com o material reciclável. Por quê? Vocês vão fazer coleta, vocês vão comercializar, e aí o recurso dá para vocês manterem o trabalho de vocês. E a Imaculada, que é a minha irmã, que estava junto, ela se empenhou de aprender sobre tudo, a separação desse reciclável, como que era, fazia, todo mundo, ela fazia essa coleta, a gente passava, via uma caixa, a gente pegava a caixa, a gente passava, via uma latinha e pegava a latinha, íamos nos supermercados, e a Alcoa fez uma campanha, trouxe um caminhão de material para nós,
E ela ensinava as crianças, não só nós, ensinava as crianças, ensinava os adolescentes, e a gente era num barracão, a gente conseguia manter a instituição com essa coleta de lixo. Nós só paramos essa coleta quando nós mudamos de endereço, mudamos para a sede própria, e lá não tinha um espaço adequado para a gente armazenar, para fazer a seleção, para fazer, e aí foi mudando um pouco o foco do trabalho, e nós não pudemos dar continuidade. Então, isso foi lá em 1993, né? Bem antes das cooperativas. Então, eu pensava, né, e penso ainda, que a gente pode se esforçar e fazer disso algo que ele tem que ser feito. Ele não tem, assim, conversa. Quantas pessoas, né, que estão aí, são desempregados por vários motivos, não tem como sustentar a sua casa, não tem como se sustentar, vivem disso. Você mesmo, várias vezes que eu ouvi, você disse que você vive disso. Então, é algo que precisa, né, não é da questão da política está aí, a política está aí, a lei que ampara está aí, né? Então, tem que ter vontade política para que isso realmente se estabeleça. E para ter vontade política, precisa se preocupar ou se ocupar dessas pessoas que vivem do lixo, né? Então, são as duas pontas, você fez ontem, foi com a questão da educação sobre isso, né? É muito importante, porque cada um de nós precisamos estar responsável por isso, para fazer a separação, nem que for minimamente, e destinar de forma correta. E aí, as pessoas que optam, né, muitas vezes não é uma escolha, mas muitas vezes é uma escolha. Então, às vezes, não, às vezes é porque realmente só no seu entorno era isso que se fazia, né? Ficou desempregado, então eu vou fazer isso. Às vezes baixa escolaridade, às vezes falta de oportunidade, e assim, às vezes vem de uma outra cidade, da zona rural, e aí é isso que dá para fazer. Às vezes não tem uma outra qualificação, mas tem muitos que têm qualificação e optam por fazer esse trabalho, porque quando eu dou aula no curso de psicologia, né, da Faculdade de Pitágoras, e lá o meu estágio é saúde mental e trabalho. Então, os meus estagiários realizam estágio nas cooperativas. E muitos dos relatos, né, de que eles gostam, tem outras profissões, né, que são profissionais lá em outras áreas, no entanto, essa ação, né, é importante para eles, estar ali é importante. Então, nós nunca podemos dizer que é só porque erradicação da pobreza, é só porque tem baixa escolaridade, é só porque tem alguma limitação ou física. Não, muitas vezes é por uma escolha. Então, todos esses motivos levam a pessoa a realizar esse trabalho. No entanto, existem as dificuldades. E é aí que entra, né, deve-se entrar o dever, né, a iniciativa do poder público no sentido de amparar essas pessoas. E eu fico ouvindo, né, o telejornal, ouvindo as notícias, o quão preocupado que todos estão com todas as profissões, no entanto, não se fala do catador. Imagina nós ficarmos, né, sem o catador, ou sem o trabalho da coleta do lixo. Imagina, então, assim, nós não precisamos pagar para ver, né? A gente pode fazer, pode valorizar, pode já entender a importância desse trabalhador, estando ele em cooperativa, estando ele como o catador, que eu sou, assim, muito fã deles, porque eles passam por dificuldades, assim, que são muito difíceis mesmo, né? O carrinho, às vezes, está em péssimas condições,
né, com a roda, não vai ajudar a dar essa velocidade. Muitas vezes o carrinho ele é pequeno, não comporta tudo, ele tem que descarregar o carro para depois voltar para coletar mais. Muitas vezes ele vai no saco, tem aquelas bags grandes, então é pesado aquilo. Então, são tantas dificuldades e poderiam ser minimamente realizadas, né? Se fosse uma ação, né? Um projeto por meio de um termo de parceria, de que destinar os carrinhos próprios, específicos, para que ele possa fazer o trabalho dele de uma forma mais leve, que não vá tanto prejudicá-lo fisicamente por causa desse excesso de peso. Garantir a compra, né, das cooperativas no valor justo, né, a compra do material no valor justo, para que ele consiga ter uma renda suficiente para a sua sobrevivência, né? Então, nós precisamos pensar o que seria da cidade sem esse profissional. E outra coisa, eu anteontem, eu ouvi a sua live com o A7, né? E ele trouxe uma coisa que vamos supor que o município resolva que vai, então, vamos destinar fazer o transbordo lá e vai tudo embora. E essas pessoas? Né? O levantamento que nós temos, né, no Brasil, no último levantamento, 10 anos, é de que existe 1 milhão de pessoas que sobrevivem disso, né? Impostos, eu não sei precisar, depois você pode dizer, né? Mas mais ou menos você falou que 400 trabalhadores vivem dessa atividade. Então, por que a gente está... Aproximadamente. É isso? Porque nós temos que pensar neles. Diante da pandemia, tem se pensado em todos os setores, até nos banqueiros, né, nos bancos, como eles estão, e neles não. Então, nós não podemos, essa não é apenas a questão de geração de renda, mas é uma questão também da inclusão social, né? As condições em que eles já vivem são condições já desfavoráveis e nós temos que minimamente dar condições para que ele consiga executar o seu trabalho com qualidade. É a escolha dele, ele quis fazer assim ou não quis, então isso é importante ser feito, né? Acontece nas pesquisas que eu fiz também, tem algumas dificuldades que são referentes a patologias, né? Porque eles tomam chuva, tomam sol, andam muito, as condições de trabalho deles pode trazer verminoses, né? Alguma infecção intestinal, gripe, leptospirose, dengue, meningite, dor de cabeça, febre. Então, assim, tem que ter o cuidado também com a saúde, por quê? Porque eles também estão aí em situações de extrema vulnerabilidade no seu trabalho, que não tem EPIs específicos, não tem orientações específicas, então tudo isso a gente tem que pensar e pensar com carinho, com cuidado, né? É importante pensar que se a gente é algo que gera um equilíbrio. Hoje a gente não fala do equilíbrio, né, da questão sistêmica, né, do equilíbrio ambiental, não se fala na natureza mesmo, quando algo aparece, vem prejudicar esse equilíbrio, a mesma coisa é com esse trabalhador. Então, nós temos que ter a nossa consciência de que esses trabalhadores, eles são fundamentais, né, na concretização dessa cadeia aí da reciclagem. Todo esse processo que se encadeia, essas pessoas, esses trabalhadores são fundamentais. Então, nós precisamos pensar, né, que eles precisam de apoio, de orientação, de estrutura, de infraestrutura, de apoio técnico, né, de apoio psicológico, de apoio financeiro, de EPIs, de uniformes, da questão do transporte desse veículo que ele transporta esse material. Então, nós precisamos, assim, estar atentos a isso, valorizar quem está nessa linha de frente, né, abrir para o diálogo, ouvir,
propor, ouvir as propostas, né? Então, para que a gente consiga sobreviver a tudo isso, é importante que a gente escute. Tem uns que gostam de se associar, de pertencer às cooperativas, tem outros que não. Então, tudo isso nós estamos aí para se pensar e ter cuidado, né, com o que eles estão dizendo, estão nos falando. Ok, Luzia, bacana o teu ponto de vista, né? O que todos os catadores almejam, em primeiro lugar, é isso, o reconhecimento da importância da profissão, né? Eu falo que se não houvesse essa catança de material reciclável, através dos catadores, o planeta não tinha ainda esse pouquinho de condição de vida que tem, né? Porque muito material reciclado foi tirado aí por indivíduos que viviam no anonimato, né? Catando material aqui, acolá, e limpou-se o meio ambiente limitadamente, né? Porque hoje nós já temos uma grande poluição, mas o pouco de qualidade que ainda existe, nós devemos a essas pessoas, né? E existe ainda uma grande população fazendo essa coleta seletiva informal, dentro das cooperativas e associações são a parte menor, tá? A estimativa é que no Brasil apenas 10% dos catadores de materiais recicláveis se organizaram dentro de uma cooperativa ou uma associação. Em Poços de Caldas, o índice eu acho que é menor ainda, tá? Então, existe uma grande população na rua que precisa desse apoio. Isso não quer dizer que as cooperativas também não precisam de apoio, não é isso. O que eu estou querendo dizer é que tem uma grande população no anonimato ainda, tá? Passando por essas dificuldades que você citou aí muito bem, né? Falta de ferramenta para trabalhar adequada, né? Um veículo adequado, falta de IPIs, né? De condições mesmo de trabalho, né? Nenhuma condição de trabalho. São polivalentes, tá? Espalhado aí por Poços de Caldas e pelo Brasil, e de uma maneira muito digna, né? Porque eu penso assim, quando você fala em desemprego, aí uma pessoa que não tem uma opção de um emprego, seja lá por qual motivo for, né? Falta de qualificação ou falta de oportunidade mesmo, e ele se dispõe, né? A mexer no lixo para tirar o teu sustento. Isso para mim é muito digno, tá, Luzia? Não é porque eu sou catador, não, tá? Mas é muito digno isso. Eu amo o que faço, gosto, tá? E não tenho nenhuma vergonha de fazer o que eu faço. Eu sou uma das pessoas que sou apaixonado pelo que eu faço, tá bom? Mas você me fez lembrar de uma coisa muito interessante, né? Eu estou na catança de material reciclável por herança familiar, tá? A minha primeira profissão foi na área de construção civil, mas em 1984, nós tivemos uma crise, o brasileiro está acostumado à crise, né? Mas nós tivemos uma crise financeira em 1984 muito grande, né? Final de ditadura e uma coisa errada aí, e a construção em Poços de Caldas foi lá embaixo, né? Já era fraquinha, a cidade ainda era bem tímida, bem pequena, e eu tinha na prefeitura, o meu pai era encarregado da limpeza pública, tá? Eu tinha irmão, tio, cunhado que já trabalhavam no caminhão de lixo. E aí o meu irmão mais velho falou assim, rapaz, você está passando por dificuldade aí, vem trabalhar na prefeitura com a gente, no caminhão de lixo. Lá nós recebemos um salário e ainda fazemos a muamba, que hoje é a coleta seletiva, eles chamavam de muamba naquela época, né? E a muamba dava outro salário, tá? E eu fui e fiquei lá 7 anos, e aprendi a mexer no lixo e ganhar dinheiro daquilo que a sociedade joga fora, né? E conheci, é uma riqueza tremenda. Vou contar um fato aqui interessante, que o lixo ele é muito rico, né? Mas ele foi macabro com a gente também. Não sei se você conhece a história que em 1989 nós achamos um homem picado em sacos de lixo aqui em Poços. Tá? Então, a cidade muito pacata, né? E aquilo foi um susto tremendo. Então, o lixo é isso, o lixo ele é cheio de surpresa, né? Hoje, o nosso aterro controlado, ou o lixão, ele já não recebe mais lixo hospitalar, mas nessa época que eu entrei na prefeitura, ainda recebi o lixo hospitalar lá. Se cavucar lá um canto do lixão, você vai achar N coisas hospitalares lá.
tá? Porque era realmente muito precário. Mas então é isso, né? O lixo, ele é surpreendente às vezes, tá? Mas é uma riqueza tremenda. Para você ter uma ideia, a estimativa é que o brasileiro joga todos os anos 120 milhões de reais no lixo, através de matérias-primas que poderiam ser recicladas, né? E voltadas aí à cadeia produtiva novamente. E uma informação interessante, Luzia, nós, no mundo, agora é o mundo, não é só o Brasil, não, o mundo está em crise financeira grave desde o ano de 2008, tá? Desde o ano de 2008 para cá, poucos países tiveram desenvolvimento econômico sustentável. O mundo está em crise. E o lixo cresceu nesses últimos 12 anos 19%, tá? Um absurdo, infinitamente além aí, né, das receitas financeiras mundiais, e 3 vezes mais do que a população, ou seja, nós estamos produzindo mais lixo do que casando e tendo filhos. Então, a coisa é impressionante. Por quê? Acabou-se aquele lixo orgânico, aquela alimentação pura que nós tínhamos, e aí aumenta-se a embalagem cada dia mais, tá? E o lixo ele vai só aumentando, né? E aí, Luzia, como que você pode, né, pensar no Brasil agora próximo a 20 milhões de desempregados, né, e jogando dinheiro fora todos os lixos? Existe até todos os dias no lixo. Existe até uma brincadeirinha. Quem rasga dinheiro diz que é louco, né? E quem joga dinheiro fora? A gente precisa achar um termo aí, né? Mas é isso, tá? Aí falando, né, de leis, você falou aí de políticas públicas, faltam políticas públicas. A nossa lei agora, a 12.305, votada recente, né, em 2010, ela traz aí em seus princípios, no artigo 6º, que no artigo 6º, parágrafo 8º, que nós temos que reconhecer o resíduo sólido reutilizável e reciclável como um bem econômico e de valor social, geração de trabalho e renda e promotor de cidadania, tá? Então, nós precisamos, e aí se o agente político fizer esse reconhecimento, ele vai fazer tudo isso que você disse para o profissional que está aí, né, nas ruas, fazendo esse trabalho de uma maneira valente, tá, e sem recursos devidos como ele precisa. E, enquanto isso, né, o nosso planeta afogado em lixo, nossas águas, nossos mares, um grande volume de plástico, né, tá sendo encontrado nas praias, enquanto que milhões e milhões de pessoas desempregadas, né? Então é isso, Luzia, nós precisamos aprofundar nisso, e você traz aí uma larga experiência agora, né, de os últimos 3 anos você teve envolvida aí com o poder público, então nós queríamos ouvir um pouquinho disso, né, qual a dificuldade que você encontrou, o que você acha que pode ser feito e que não te deram a oportunidade de fazer, tá bom? Bom, só para salientar, quando você diz, né, do quanto de lixo é gerado, né, naquela pegada ecológica, traz para nós, né? Quando eu fiz, eu quase morri de vergonha. Eu achava que eu era regrada e precisava de 3 terras para mim, né? 3 planetas terras para mim, né? Então a gente tem que se educar mesmo que no dia a dia. Então, quando a gente fala na área social, né? Quando a gente fala de inclusão social, de geração de renda para as pessoas que estão em situação de desemprego, falta de oportunidade, falta de qualificação, de tudo isso, não é um trabalho feito por uma única vertente. Nós temos que pensar que isso é resultado de muitas coisas que faltaram. Então, se tem uma pessoa que está desempregada, que não tem qualificação, não teve oportunidade de trabalho, não é incluída como um agente de transformação, ou essa pessoa, ela é resultado, esse indivíduo é resultado de muita coisa que lhe faltou. Então, faltou uma educação,
faltou orientação, faltou estímulo, faltou. Então, quando a gente vê, né, pessoas que estão nessas condições, cada um de nós somos responsáveis por aquilo. Não adianta falar, é a fulano, é Beltrano, é tal. Não, cada um de nós. Por quê? Porque é uma cadeia, né? É uma integração de fatos que vão compor essa situação. Então, nós vimos, né, que se a gente não pensar seriamente nisso, reconhecendo esse valor, nós não estamos ali investindo para fazer graça, por questões eleitoreiras, não, nós temos que investir, nem que for uma forma, pensando de uma forma egoística, né, falar assim, eu tenho porque eu preciso proteger a terra, que é onde eu preciso viver melhor, né, nem que for por isso, mas nós precisamos nos envolver com isso, e esse envolvimento, por isso que eu comecei falando, né, lá, desde o começo, esse envolvimento é no nosso dia a dia, no lixo que a gente produz, em como a gente separa, qual destino nós vamos dar para ele. E não é raro a gente passar pelas ruas ou por qualquer lugar que a gente vê assim, as pessoas, infelizmente, ainda não conseguem nem jogar o lixo numa lixeira, não conseguem nem ser responsáveis, e é o que você disse. Hoje, a alimentação, hoje é muita embalagem, é muito plástico, é muito, né? Porque são formas que veio o fast food, veio dessa praticidade e agilidade que produz muito lixo. Então, isso, tudo bem, são opções, são escolhas. No entanto, a gente tem que ter responsabilidade por isso. Então, quando falar, são as consequências. Quando a gente fala, o que eu tenho a ver com isso? Isso que eu faço tem uma consequência. E essa consequência eu mesmo vou tropeçar nela ali na frente, né? Então, quando nós pensamos em valorizar essa cadeia, valorizar essas pessoas que estão na linha de frente, que estão... eu também conheço muita gente que trabalha no reciclável. Você me falou, lembrei de um amigo meu que ele dirigia o caminhão e ele falava que ele tirava bem mesmo com essa parte do reciclável ali, né? Que ele tirava o dinheiro, eles paravam, já vendiam ali, que era perto do lugar onde eu trabalhava. Então, mas o catador precisa de ter essas orientações. Ele precisa pensar nisso. Então, não é, quando você pergunta quais são as dificuldades, quando eu estive como secretária, né, da promoção social, a Secretaria de Promoção Social, ela tem uma política pública, né, que tem uma tipificação pré-estabelecida e que a gente deve segui-la. Então, por exemplo, na política da assistência social, não prevê subsídios para os catadores, para geração de trabalho e renda. Não prevê. Nós temos programas, né, federais que vão fazer uma pesquisa, um levantamento de como está, que chamam as pessoas trabalho, que é como está o acesso ao mundo do trabalho. Então, são ações, inicialmente, achava-se que nós poderíamos investir em cooperativas de trabalho, e não é previsto ali. Se a Secretaria de Promoção Social, se eu fizesse algo nesse sentido, eu poderia até responder por improbidade administrativa, que eu ia estar gastando um dinheiro que não pode ser gasto nessa pasta. Ela deveria ser feita por outra pasta, que é a de geração de trabalho. Aí a nossa pasta iria dar, assim, as condições sociais. O que é isso? Um mapeamento, o levantamento do cadastro único, o encaminhamento para os serviços da assistência social, mas não a execução de alguma iniciativa de trabalho. Então, por isso... Aí você falou algo importante aí, Luzia, que falta muitas vezes no poder público, a gente conseguir unir as pastas adequadas, né? Porque você faria como promoção social
toda essa orientação que você cita, né? E precisaria de uma outra pasta, que é a Secretaria de Desenvolvimento Exatamente. Econômico e Trabalho, né? E, e essa junção a gente não está conseguindo fazer isso politicamente, né, Luzia? Eu quero até fazer uma crítica aqui de cidadão, que a maioria dos cargos de secretários são cargos de confiança, né? Aliás, todos eles, né? E às vezes, nem todas as pastas têm um secretário que tem essa sensibilidade que você tem do social e esteve na promoção social, né? Parece que as pessoas recebem seus cargos em outras pastas pensando só neles, tá? E aí acaba que a pasta não serve para o que ela foi desenvolvida e criada, né? E aí, pior do que isso, que cai na responsabilidade da assistência social. Como que a assistência social está deixando isso? E a assistência social, esse trabalho é intersetorialidade, que a gente denomina. Então, esse trabalho intersetorial, nós precisamos, em cada caso, nós vamos precisar de trabalhar em rede, porque é essa rede que vai fazer a proteção de todos esses indivíduos. Então, essa rede de proteção a todas essas pessoas, ela demanda atendimento na saúde. Então, por exemplo, vamos ver aqui o catador. Se tem algum problema, é essa rede que vai falar, olha, tal, lá vamos chamar de lixão, né? O lixo é aterro controlado, mas vamos chamar de lixão, que lá está tendo problema de verminose, disso. Então, tem que integrar a saúde para vir fazer. Nós precisamos fazer aí, pensar uma cooperativa, fizemos uma pesquisa, os catadores querem se juntar para fazer. Aí já é a Secretaria de Desenvolvimento do Trabalho. Olha, nós percebemos que os catadores têm uma defasagem escolar, precisamos pensar num projeto. Vocês podem conversar com eles, a educação, para que eles possam se inserir de novo. Os filhos, não pode ter trabalho infantil, aí já é denúncia. Lá no Michão tem trabalho infantil, aí já é denúncia. Aí nós temos que ir, olha, criança não pode trabalhar aqui, tal. Vamos voltar para a escola. Então, muitas vezes eu até era mal interpretada quando eu acionava, né, saúde, educação, ou isso. Por quê? Porque ela acha que vai mandando a gente fazer as coisas, mas não é isso. É porque, né, ali nós temos que levantar isso, tanto é que a promoção social, ela trabalha com a garantia de direitos. Então, os direitos violados, eles demandam acesso a todos. Então, tá lá, ele está doente, precisa do exame, tal, a gente aciona a saúde. O CRAS detectou isso, ele precisa disso, então aciona a saúde. Então, assim, essa relação precisa ser muito boa, precisa ser muito saudável e isenta, né, de qualquer atitude de resistência. Eu ouvi várias vezes, o que ela é? Não, nem vou com a cara dela. Não quero que vá com a minha cara, não é isso. Nós precisamos trabalhar juntos, né? E eu não posso, por exemplo, muitas vezes precisa de um atendimento de saúde. Nesse caso, precisa de entender serviços públicos, que era o responsável pelas cooperativas, né? Então, fez a comissão, tem um ou outro, mas você sabe muito bem quem dá as cartadas, quem quer, como que quer, que jeito que quer, né? Então, isso precisa ser melhorado, sim, precisa ter essa intersetorialidade para que não respingue. E na promoção social, a gente diz que quando chega na promoção social, porque teve seus direitos violados. Ele não chega lá quando está tudo bem. Quando ele está empregado, quando ele está em segurança. Não, ele chega quando teve algum problema. Até assim, falaram, nossa, é ruim dizer isso, mas quando ele chega para a gente é porque as coisas, os direitos deles foram violados. Nós estamos aqui falando dos catadores, né? Que são
trabalhadores. Quantas vezes nós fazíamos a questão de ir nas cooperativas? Eu pedia para as meninas irem nas cooperativas, fazer o levantamento, todo mundo tinha cadastro único, como é que estava a situação de cada um deles, porque muitas vezes eles desconhecem também esse acesso que pode ter nos CRAS. E a partir do que é levantado, é que a gente vai em busca de solução. Aí nós vamos procurar solução. E aí, então, por isso é importante para nós essa via de mão dupla, quádrupla, porque muitas vezes não é uma coisa só, né? São várias situações que estão aí demandando. Muitas vezes a água foi cortada, e isso é primordial, então a gente acessa e não é uma caridade, não é uma filantropia, é um direito do cidadão, né? Então, é isso que nós temos que prevalecer. Ele tem esse direito, ele não pode passar fome, ele não pode ficar desempregado, ele tem que ter dignidade, ele tem que ter... A questão do desemprego está afetada. O que eu penso que nós precisamos pensar para a nossa cidade, Poços de Caldas, eu moro aqui, meu pai, nós viemos de Carmo do Rio Claro, eu venho 1964, então eu estou denunciando aqui minha idade, eu tinha 4 anos de idade, então Poços de Caldas é a minha cidade, né? E a gente sempre está aqui, observa. Então, Poços cresceu demais. Com o seu crescimento, cresceu os problemas. Só que a mentalidade nossa tem também que estar mais ampla, né? Então, o município, o poder público, tem que ser responsável por aquilo e tem que saber também que isso é intersetorial. Eu conversei com uma pessoa de São Paulo, a Madalena, ela trabalha com pessoas em situação de rua em São Paulo, na linha de frente, junto com o gabinete do prefeito, e lá é assim, o prefeito de São Paulo, quando ela trabalhava com ele, determinava um de cada secretaria e tem que fazer, não tem nada de ficar virando, tem que fazer. Então, essa responsabilidade pela cidade, o nosso compromisso com aquilo que a gente faz, isso deve ser prioritário. Nós devemos priorizar o trabalho, né, e não as pessoas que estão lá fazendo. Isso deve seguir. Se tem uma política que está escrito, né? Eu falei isso na outra live que nós fizemos. Se tem uma lei que está escrita, vamos fazer conforme está a lei. É muito mais simples, é muito mais eficaz. Por que a gente fica, não, isso aqui, vamos queimar ficha com isso aqui, não? Isso é importante. Por que não vamos queimar ficha com isso aqui? Por que isso tem o demérito disso? Porque nós estamos falando de catadores? E se não tivéssemos os catadores? Então, todos esses atores, né, que compõem a nossa sociedade são importantes. Nós não podemos, em detrimento de um, pensar no outro. O que o outro me traz? Por que isso? Nós temos que pensar com responsabilidade. Então, quem administra uma cidade, quem está diante tem que conseguir olhar todos de forma igual, que são iguais. Por que são diferentes? Né? Nós estamos vendo aí o coronavírus trouxe para nós isso, somos todos iguais, ninguém está isento, não. Então, acho que é um aprendizado, uma lição, né? Porque tá com uma roupa mais bonitinha, com um tênis mais bonitinho, aí ele é diferente? Não. Então, nós temos que pensar muito isso. Que nem dizia meu irmão, que tem os olhos azuis? Não, né? Tem olhos, né? Então, eu penso assim, eu penso que nós temos que olhar o outro com respeito, né? Seja ele com respeito, é um ser humano que tanto o que causa dor em mim, causa nele, da mesma forma. Nenhuma forma não é diferente. Ele é um cidadão, ele sente dores, ele precisa de proteção, ele precisa de garantias. Mas e o trabalho dele é esse, é um trabalho importante. Então, quando a gente conseguir dar a devida importância para tudo que nos circunda, nós vamos conseguir fazer
país, uma cidade, né? Um país, uma cidade, o nosso bairro, a nossa casa melhor. Então, pensa, é simples, tá? Eu produzo esse lixo e eu não tenho quem recolha. Simples. Então, aquela pessoa não é importante, né? Nós vimos algumas aberrações aí né, nas redes sociais, com pessoas que desdenham o outro, né? Eu acho que nós já estamos aí, né, 2020, isso já passou, né? O Brasil vem marcado por essa questão aí de servidão, da questão de tanta coisa ruim que o Brasil já está na hora da gente mudar a nossa consciência, da gente conseguir olhar para o outro com respeito, da gente conseguir fazer a nossa parte com responsabilidade. Nós temos que ser responsáveis por aquilo que a gente produz, porque senão nós não vamos evoluir, né? Então, o planeta Terra, ele não vai ficar sujo só né, do lixo que a gente produz, ele vai ficar sujo também, porque nós não conseguimos melhorar o padrão vibratório e tornar ele um país melhor. Tá certo. Luzia, eu te ouvindo aí, eu fiquei aqui, por mais que eu especule nessa cidade, já especulei, hoje, com a tua fala, eu tive uma visão diferente da promoção social, tá? Daqui eu tinha, não é diferente do que ela é, né? Daqui eu tinha. Eu não tinha, assim, com tanta clareza como o nosso diálogo proporcionou, que a promoção social, ela é limitada, né? Ela tem que fazer esse meio campo que você falou, né? Ela descobre o problema e encaminha, né? E se você não encontrar lá na frente, como você citou a saúde, como você citou a educação, desenvolvimento econômico, pessoas com boa vontade de resolver o problema, o trabalho da promoção social é quase inutilizado, né? Porque você não consegue fazer um cidadão, vamos falar aí, produzir melhor do que ele já faz, se você não tiver o apoio do desenvolvimento econômico e trabalho para que abra uma porta para que ele melhore, né? E você tem uma ideia, a gente poderia pensar em alguma coisa, como melhorar isso, porque nós estamos falando de secretarias que têm o seu chefe de gabinete nomeado aí pós-eleição, sempre, né? E nem sempre a gente vê uma pessoa como aconteceu agora na promoção social. Nós tivemos o privilégio de ter você, Luzia Martins, que já tinha um histórico social, né? Não acontece nas outras secretarias, né? Por exemplo, a última Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho tinha um professor, né? Como secretário de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, né? Agora nós estamos na de Serviços Públicos, mais um professor. Como que a gente pode fazer para melhorar isso? Você tem alguma opinião, alguma sugestão para as próximas eleições, uma orientação para o eleitor? Como que a gente pode buscar melhorar isso? Eu falo a gente, Luzia, porque nós, cidadãos, precisamos cobrar, precisamos não só votar, né? Nós estamos aí prestes uma eleição de prefeito, vereadores novamente, e nós não podemos simplesmente nos dar o luxo de votar e depois não buscar soluções junto dos nossos governantes, né? Nossa, que vaga curta. Nós temos na promoção social a tipificação, né? Então tem a tipificação nacional de assistência social. Então lá prevê essa garantia de direitos a todos os cidadãos que se encontram em situação de vulnerabilidade, criança, adolescente, a primeira infância, criança, adolescente, idoso, pessoa com deficiência, pessoa em situação de rua. E aí nós temos o CRAS, que é o Centro de Referência de Assistência Social, que é a proteção básica. Então, ela está no território e ela faz essa leitura por meio do cadastro único. Então, não são todas, o contrário do SUS, que o SUS prevê atendimento igualitário para todos, né? Mas o SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social, você se coloca nessa condição de vulnerabilidade, então utiliza os serviços do SUAS. E aí tem o CREAS, que é o especializado. Esse centro de atendimento, né, de referência
especializado é quando a situação da pessoa já complicou um pouquinho. Então, por exemplo, a mulher vítima de violência, a criança que precisa da intervenção do juiz que sofreu violência, ou do conselho tutelar, o idoso, quando precisa de um acompanhamento, ou você precisa ficar mais próximo ali, ou vai ter que ser para uma ILPI, ou que, né? Então, ali é onde é especialidade. E pessoa em situação de rua também é da especial, porque se encontra numa situação mais vulnerável. E essa da situação do CREAS, que é o especializado, tem média e alta complexidade. Saiu da média, quando vai para alta, é porque aí já piorou mesmo. Então, aí precisa ou abrigar a criança, abrigar o idoso, e aí ele vai dificultando, assim, cada vez mais. Então, as pessoas que estão ali tiveram seus direitos violados por alguma forma, e é isso que a assistência social faz. Aqui em Poços, nós temos um grande volume de projetos com termos de parceria com instituições que garantem esse atendimento. Então, o acolhimento do idoso, o acolhimento da criança, o serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, que está previsto na tipificação, que vai fortalecer o vínculo familiar. Então, esses trabalhos realizados pelas instituições eu falo que são os braços, né, da assistência social que vão atender a essas pessoas. Não é previsto nenhum recurso, nada que vá fazer um trabalho de cursos profissionalizantes, por exemplo. Nós não temos isso. O que nós fazemos é que, se tem alguém que faça, a gente vai estar encaminhando para esse curso. Olha, fulano, o CRAS, olha, fulano precisa de um curso, e aí vão indo e vão fazendo. Então, nós ainda tivemos um benefício aí com uma parceria com o DME, né, que naquele recurso que ele destina para projetos de patrocínio, que antes era só para os esportes e para a cultura, deu um pouquinho para a promoção social, onde conseguiu fazer alguns projetos alternativos, né, para a realização dessa emancipação do sujeito. E também nós fizemos um problema sério que nós temos em Poços, né? Quando a gente fala de desemprego, de falta de qualificação, de falta de oportunidade que se torna catador, não vou falar dos que escolhem, não, vou falar quando vai porque não teve outra opção. Nós vimos que em Poços tinha uma lacuna muito grande do adolescente. Então, o adolescente, ele ficava sem opção. Ele não conseguia entrar no Sistema S, que são os cursos de jovem aprendiz, porque ele tinha baixa qualificação, a escolaridade baixa, então ele não conseguia acessar. E aí o Sistema S fala assim, ele não passou, tem a prova de corte, ele não vai acompanhar o curso, tal. Então ficava essa defasagem muito grande. Então nós criamos um projeto chamado Poços Promove, que o objetivo era elevar o padrão desses adolescentes, qualificá-los com questões simples, mas que ele conseguisse se tornar tão competir no mesmo espaço como que outros adolescentes com uma melhor formação. Isso funcionou, teve umas 3 formaturas, agora, acho que com esse negócio da pandemia, né, então, é um projeto que nós temos que trabalhar com eles para que eles consigam ter as mesmas condições de qualquer outro. Não só os adolescentes e jovens, mas também as mulheres, que muitas vezes estão em situação de violência, né? Estão sendo violentadas, porque não conseguem fazer a ruptura com esse ciclo de violência, porque dependem, né, da pessoa com que ela vive. Então, isso é o que a gente pode fazer. E outra coisa, que eu era muito cobrada e muitas vezes tentava explicar, eu chegava em reuniões e falava, se vocês sabem o que faz na promoção social, porque quando a gente fala, sabe o que faz na educação, todo mundo sabe. Sabe o que faz lá
na saúde? Todo mundo sabe. Sabe o que faz a Secretaria de Cultura? Sim. Sabe o que faz a Secretaria de Promoção Social? Ah, não deve fazer nada, porque está cheio de morador de rua. Então, por isso que eu falo que nós, Poços de Caldas, nós temos que começar a pensar com cabeça de cidade grande. Nós temos quase 200 mil habitantes. Então, não são poucos e tem problemas inerentes a isso. Então, não se tem. Por exemplo, quantas vezes o catador não se torna um morador de rua? Quantas vezes o morador de rua não se torna um catador? Porque foi por oportunidades ali, né? Então, o que nós temos que ver é que essa situação, elas são consequências do que não foi feito. Elas não são a causa. Ela não é a causa. Elas são consequências do que não foi feito. Então, nós precisamos pensar. É a mesma coisa no nosso planeta Terra. Se vai ser vai ser uma consequência do nosso não cuidado com a nossa terra, com a nossa cidade, que vai gerar isso aí, né? Então, nós precisamos pensar em projetos, por isso chamado políticas públicas, que tem que fazer desse jeito. Então, por exemplo, o SUS é uma política pública, é assim, assim, assado. O SUAS é assim, assim, assado. Então, é assim que a gente tem que pensar. Tem a lei dos resíduos, é assim, assim, assado. Então, não, isso aqui a gente deixa aqui, é mais barato pagar uma multa do que resolver o problema. Tá certo. E, Luzia, só para colaborar com você, hoje as leis de resíduos, tanto a municipal quanto a estadual e a federal, nas todas as esferas, elas dão por herança ao catador a gestão de resíduos, tá? Então, elas exigem do agente público que, se vá fazer um programa de coleta seletiva, obrigatoriamente você incluir o catador de material reciclável, levar assistência aos seus familiares, né, filhos, esposas, e a gente está tendo essa dificuldade dessa implantação, né, justamente pelos agentes públicos não ter, né, na experiência de vida, talvez, ou na sensibilidade humana, esse olhar que você está manifestando pelo catador, o olhar de respeito, o olhar de consideração, que o catador já fez muito pelo planeta, continua fazendo, tá, Luzia? Porque a prefeitura coloca aí na mídia que ela recicla, que ela coleta aí aproximadamente 130 toneladas de lixo dia. E existe uma outra coleta que ela não sabe, não conhece no município. Então, a nossa geração de lixo ela é muito além do que a prefeitura coleta. Porque quando a prefeitura coleta, um grupo, uma população mínima aí de catadores já tirou um tanto de coisa dali, né, já direcionou corretamente. Engraçado que ele tira e destina corretamente. A prefeitura junta tudo e destina de qualquer jeito, né? Então, está faltando esse olhar e essa sensibilidade, né, política, e além de responsabilidade, Luzia, está faltando responsabilidade, né? Você falou algo aí muito interessante agora há pouco. Por que não fazer o que está escrito na lei? Né? E o interessante é que hoje a federação ela até oferece mais recursos para quem faz o que está escrito na lei. E as pessoas, os agentes políticos hoje não se atentam para isso, né? Então, nós precisamos cada vez mais conhecer mais de leis. Foi uma aula, está sendo, né? Não acabou ainda, está sendo uma aula fantástica você apresentar para a gente a promoção social, e assim me desperta até interesse para, de repente, você buscar mais de outras secretarias, de outras pastas, de outros agentes, para que, de repente, a gente formar esse ciclo necessário para que aconteçam as coisas com mais responsabilidade, né? É muito sério, porque, assim, o legislativo, ele tem que saber disso. Quem está no legislativo tem que saber as políticas públicas, tem que saber quais são as atribuições de cada um. E muitas vezes nós recebíamos leis que foram elaboradas, né, foram propostas e foram regulamentadas, e que inseriam a promoção social ali, e não tem nada a ver com a promoção social.
E isso causa até, né, improbidade mesmo, porque se você gastar um recurso daquilo lá que não é daquilo lá, você é responsável por isso, né? Então, assim, é muito sério mesmo achar que promoção social vai lá e vai dar a cesta básica só, e vai tirar os moradores. Não, existe toda uma estrutura que se fazer. E quando você diz aí que você está fazendo, eu retomar aí lá meus 93 lá, em que nós recolhíamos o material, porque quando a gente, isso é muito interessante, a gente não tem que ficar falando só as coisas, a gente tem que fazer as coisas. Então, quando eu falo para você que nós já recolhemos o lixo também, já separamos o lixo também, já vimos o quanto que é pesado aqui, eu tenho filme gravado de quanto a gente fazia e saía com a nossa Kombi barrotada, calculada, ia lá, vender lá, e vendia, trazia o dinheiro e pagava o supermercado, pagava o salário de um, pagava o salário de outro. Então, assim, é muito. E além a tua parte de cidadania, né, que você está fazendo. Você não está ali fazendo enfeite, você está contribuindo de fato. Não é só o resultado do dinheiro que veio, mas é daquilo quando você consegue fazer aquele trabalho, né? E quantas escutas importantes que nós tivemos também da cooperativa, né? As pessoas que se agrupam, né? Se juntam, porque eles querem, uns querem o bem para o outro também, não para si próprio, né? Então, isso também é um olhar que nós temos que aprender muito com eles, né? Se um seleciona muito, divide com o outro, porque é importante que todos estejam bem. Então, esse cooperativismo, essa economia solidária, tudo isso que vem, né, é muito importante para a gente melhorar enquanto pessoa, né? E precisa, você falou da questão da formação, né? A formação e a vivência a gente tem que ter. A gente tem que ter a vivência, né? Naquilo que a gente se ocupa a fazer. Porque isso é muito fácil a gente falar, né? Faz aquilo outro, vocês estão ganhando tanto, eu produzo tantos quilos, tantas toneladas para vocês, o que vocês estão fazendo? Tem uma questão que eu pesquisei que eu achei importante, Márcio, gostaria de falar um pouquinho disso, quando fala dessa questão de promoção, da inclusão social, da geração de renda, tem algumas atribuições, né, que denominam, que eu achei interessante nessa pesquisa, que fala do emprego verde, né, que é o emprego que é responsável por esse equilíbrio, né, por esse equilíbrio ambiental, ou ocupação verde, né? Se não for um registro, se não tiver a questão do vínculo trabalhista, mas que tem uma ocupação verde, né? Que é essa preocupação ambiental, o trabalho decente. Eu também não tinha escutado essa denominação, né? Porque quer mais um trabalho decente do que esse, né? E também a economia solidária já é mais do nosso, né? A gente já está mais no comum, e o cooperativismo também. E a coleta de resíduos sólidos para reciclagem, que são os catadores. Então, os catadores, eles se incluem, né, em todos esses. Por quê? Porque além, ele vai tornar o planeta melhor, né? Ele vai minimizar esse impacto ambiental que você falou tão bem. Ele fomenta aí essa questão da reciclagem, né? E também, aí, em contraponto, seria a erradicação da pobreza. Então, se a gente conseguir fazer acontecer a lei, né, de forma que tem que ser, nós vamos estar contribuindo para o desenvolvimento da nossa cidade, sem essa questão de falar que está favorecendo, ou de alguma, estou olhando para esse lado. Tem que olhar, é lei, né? E também, conforme a Organização Internacional do Trabalho, tem que ser em condições mínimas de dignidade, né? Que é o que eu falei no começo, a questão do carrinho, se pensar num carro apropriado,
que possa ter a parte volátil, né, que não precisa ficar lá, né, que é a questão do peso. E aí, com isso, né, nós vamos dar esse sentimento, né, à pessoa de cidadania, de responsabilidade coletiva, de uma participação ativa, né, e o mais que a gente não pode esquecer, né, é da questão do respeito a esse trabalhador. Todo trabalhador merece ter o nosso respeito, e esse trabalhador é o que a gente chama de trabalhador invisível, né? A gente não reconhece enquanto um trabalhador. Então, isso é muito sério. Ele é tão digno quanto qualquer um outro, muito mais do que qualquer um outro. Né? Então, nós temos que pensar nisso para dar condições dele trabalhar bem melhor. E eu fiquei também pensando, né, porque essa cooperativa que nós falamos, ela está inserida em cooperativas de trabalho, né, que é essa aí. E aí tem as outras denominações de cooperativas que, assim, não tem nem como fazer comparação, né? Então, cooperativa agropecuária já é outro patamar, cooperativa de crédito, cooperativa educacional, cooperativa de saúde. Então, nós vimos uma vez, quando eu estava no mestrado, era desenvolvimento sustentável e qualidade de vida. E aí teve uma pessoa que falou que uma cooperativa pegou um estatuto da cooperativa de saúde para ter como parâmetros. Então, assim, nós temos que pensar, afunilar isso, ter mais objetividade e ter mais respeito pelas pessoas que integram aí esse território. Luzia, infelizmente o nosso tempo já era, né? Bate-papo muito legal, mas eu estou encerrando essa live, Luzia, com o mesmo sentimento das outras, tá? E eu quero manifestar isso aqui, né, para os nossos internautas, deixar esse alerta para a nossa sociedade. Nós temos escrito nas leis, nós temos a Michelle aqui ontem falando sobre a educação, a forma que os educadores estão abertos a esse tratamento do meio ambiente, né? Eu trabalho na rua e eu sei o tanto de material reciclável que está separado na rua e a prefeitura cata, põe tudo no caminhão de lixo, joga no lixão. Então, o meu sentimento é esse, Luzia, grande parte da população está preparada, tá? Para fazer algo diferente. O que nós não estamos conseguindo é pôr políticos sérios que dê a mão para a gente e faça esse algo diferente, tá? Então, eu quero chamar a atenção nesse momento, nós estamos aí finalizando o mês de agosto, hoje é 20, né? Daqui uns dias nós vamos estar entrando em campanha eleitoral e vamos eleger nosso prefeito, vamos eleger nossos vereadores novamente, que a população se atente para isso, né, que conheça os seus candidatos, as propostas, a história, tá, Luzia? Isso é muito importante, né, a história, a pessoa tem vivência com isso, a pessoa tem histórico para pleitear isso, né, e essa pessoa vai me receber após, ou essa pessoa vai achar que eu não sou gente, a hora que estiver lá no seu palanque, né, na sua cadeira. Então, Luzia, eu quero te agradecer muito, foi uma aula, tá, de cidadania para mim aqui, e tenho certeza que todo mundo que assistiu gostou muito disso, e eu já estou pensando aí, daqui uns dias, a gente voltar aqui para ampliar esse assunto. Parece que nunca dá tempo, né? Na primeira live, eu gostei muito, nós tínhamos 4 convidados, falei, não, tem que fazer uma live para cada um. Mas a gente não consegue encerrar, né, Luzia? Porque é um ciclo grande, né, que se tem que se colocar em prática, tá bom? Mas eu quero te agradecer muito, tá, por essa aula hoje, por essa aula de cidadania, de promoção e de respeito, tá? Eu me senti lisonjeado conversando com você, a forma que você coloca como o catador precisa ser tratado. Eu vivi por muitos anos no anonimato, tá, Luzia? Eu não reclamava disso, não, porque confesso que às vezes era até melhor, tá? Porque hoje eu já pago imposto, já tem CNPJ e tudo mais, já está complicando tudo. E não que eu sonegava imposto, é que a profissão era à vontade, né? Compro aqui, vendo ali na esquina e levo o meu arrozinho para casa e acabou.
entendeu? Mas sentir realmente muita vontade do teu lado, muito respeitado, e nós precisamos de pessoas que nos representem dessa forma, né? Agora, para a gente ter pessoas assim, Luzia, com esse perfil teu, nós precisamos analisar como votar, né? E isso é muito importante, nós estamos entrando num período agora, tá? Mas o nosso tempo foi, não dá mais, eu tenho aqui algumas anotações, depois em off eu vou conversar com você, a gente vai amadurecer isso, e eu vou abrir aí mais 5 minutinhos para as tuas considerações finais, para a gente encerrar mais esse evento, tá bom? Eu agradeço muito essa oportunidade, né, de estar aqui, de poder falar, né, do que a gente, como a gente pensa, o que a gente pensa. E eu acredito que muitas vezes, né, nós somos preguiçosos, né? Por que eu digo isso? Porque trabalhar nessa seara dá trabalho. Dá trabalho. Então, assim, você vê o catador de sol a sol, de chuva a chuva, vai lá, pega e leva. Nas cooperativas, nós já vivenciamos lá a separação, dá trabalho. E muitas vezes a gente se abstém e não quer saber disso, né? Então, nós temos que pensar muito nessas consequências do nosso não fazer, né? Então, temos que nos implicar, sim, com essas coisas, tem tanta ideia boa, tanta iniciativa boa que pode sair, você sabe disso, não só, você também já me mostrou as peças que são construídas e recriadas a partir do lixo, tem aí, pode envolver arte, pode envolver cultura, pode envolver a educação, pode envolver tanta coisa nisso, né? Então, assim, tem muita coisa para a gente conversar. Eu fico feliz de poder ter falado aqui. Passou rapidinho a nossa hora, mas é isso. É a gente entender que nós fazemos parte do mesmo mundo e que a gente tem que dar as mãos para superar essas dificuldades. E uma outra coisa que eu acho muito importante é a gente sair desse lugar que nós encontramos aqui em Poços, que é um lugar intocável, né? Não, nós somos todos iguais. Não tem quem, é assim, tem que ser assado. Não, nós somos todos iguais. Então, não tem que privilegiar determinadas regiões e deixar desamparada outras regiões, não, tem que ser todos iguais. Então, tem que pensar seriamente, né, quem vier como prefeito aí, e tá aí distribuindo as responsabilidades, mas nós temos que pôr as pessoas responsáveis para o bem-estar de toda a população, seja cigano, pessoa em situação de rua, catador, quantos trabalhadores invisíveis que nós temos, né? Então é isso que eu queria deixar, agradecer muito pela oportunidade de falar de um tema que eu gosto muito. Muito obrigada. Eu que agradeço mais uma vez, tá, Luzia? Infelizmente o tempo já foi, né? Nós estouramos aí até o tempo. Se deixar aqui, capaz que a gente vai a noite inteira, né? Mas a gente precisa pautar, né? Até para as pessoas entenderem melhor, né? Tá certo? E é isso, Luzia. Quero te agradecer, muita gratidão mesmo, tá? Em nome aí da classe de catadores. E em nome da sociedade que precisa tanto que essa gestão de resíduos seja feita com responsabilidade, tá bom? Mas para encerrar minha fala aqui, o meu sentimento é o mesmo, a população está com vontade, está preparada, faltam colocar em prática as leis, né? Tá bom? Obrigado, uma boa noite a todos os internautas. Amanhã nós estamos de volta aqui às 7h30 da noite novamente, ou seja, às 19h30, e amanhã com catador de material reciclável, tá bom? Antônio Aparecido Almeida, nós vamos bater um papo legal aí, vai ser um papo bem interessante, porque o Toninho, né, como todos conhecem, ele é membro de cooperativa, presidente da Rede Sul e Sudoeste de cooperativas e catadores, e eu trago a experiência aí do catador autônomo, né, do catador de rua, microempreendedor, então vai ser um debate muito interessante, tá bom? Você não perca, e nem o internauta não perca aí amanhã de novo, o último evento dessa semana, porque a semana que vem a gente ainda tem mais um para completar, com a Juliana, que não pôde participar essa semana, a gente vai fazer com ela semana que vem, da semana de gestão consciente de resíduos sólidos, tá bom? Uma boa noite a todos, fiquem todos com Deus. Obrigada.